de mãos, de acordo com a batida, e que tinha finalização de closes com essas mãos. Eu vim com uma coreografia marcada junto com os homens, coisas de elevação, de fazer coisas diferentes, e isso foi ficando marcado. Nessa época, outras rainhas já começaram a entrar nesse estilo, porque viam que era a tendência. Eu fui muito esculachada pelos jurados, porque era algo muito diferente. Ai, Jesus, era a marmota, lá vem a marmota, era o circo, era a macaca. A rainha da modernidade casou muito bem, porque era o diferencial, né? Era uma rainha que vinha com coisas modernas e que modificou um estilo de dança de rainha junina que tudo, a cultura ela também é uma adaptação, uma modificação. A Adriana é uma verdadeira quadrilheira, aquela quadrilheira que chega cedo, que ensaia, que tem amor por fazer aquilo. Essa quadrilheira foi que nos encantou, essa quadrilheira foi que nos convenceu. Aquela brincante que está do começo ao fim, sem estrelismo, que termina o seu ensaio desgastada, mas tentando cada vez mais fazer o seu melhor. E era essa imagem de quadrilheira que a Adriana deixa para todos nós, de quadrilheira, de destaque. E nós tivemos a honra de poder conviver com uma das melhores, ou para mim, a melhor rainha de quadrilha junina. Sempre gostou de fazer uma apresentação no primeiro ensaio da quadrilha. Então, como é que era esse processo? Ela reunia todo mundo no WhatsApp, os amigos mais próximos que dançavam e também algumas pessoas que sempre gostou de participar da criação disso tudo. Então, a gente marcava um ensaio no buffet da Drica, que é onde a gente sempre se reúne, e fazia toda essa parte de criação do passo, toda uma logística feita com casais, então era só com homens, dependia muito da vibe, da ideia de todo mundo. Algo bem espontâneo mesmo da gente, alguns amigos também próximos conseguiam dar ideias, ajudava ela, então assim, é algo que bem árduo. Quando às vezes os ânimos e a flor da pele, ela chorava, ficava triste. Quando ela tinha alguma coisa atrasada, como ela participa efetivamente de toda a parte de criação do passo dela, do figurino ao solo, à música, então quando ela não via muita coisa andando, quando ela não via muita coisa saindo, ela sempre chorava e a gente fazia o quê? A parte de amigo, né? Acalentava, tentava deixar o coração dela mais brando, acalmava e ia correr atrás do prejuízo para poder fazer tudo do jeito que ela queria, do jeito que ela gostava. Sempre tem uma, produção para este primeiro momento. E aí o Rui queria que fosse uma coisa mais simples, mais clean, mais chain. E aí
quando eu fui fazer a produção da blusa lá no Eugênio, aí o Eugênio já me mostrou umas coisas lá com strass, que ia botar umas coisas. Aí eu disse, não é bem o que o Rui tá querendo, né? Mas bote, que eu adoro. Eu fui lá, eu já sabia, né? Porque eu já tinha falado pra todo mundo que ia ser o meu último ano, mas naquele momento ainda não tinha caído a ficha, né? De que seria o meu último primeiro ensaio. Acho que é bem isso, que seria a última vez que eu estaria tendo aquele momento de coreografia com o pessoal, aquele primeiro momento de despertar do São João. Das loucuras que a Adriana faz a gente agarrar com ela, faz acreditar e seguir, né? Ela sempre pedia para várias pessoas ajuda, ela sempre escutava. Isso talvez tenha sido um dos diferenciais maiores da Adriana, porque ela escutava muito, absorvia e filtrava o que realmente para ela valeria a pena naquele momento, né? E aí a Adriana fazia a gente sair de madrugada daqui para Caucaia para ensaiar. Ela chorava, ficava desesperada. Ficava a gente batendo boca com ela, a gente gritava, porque o personagem de construção da Adriana já começava a ser feito quando acabava o outro São João. É igual a quadrilha ela, assim, ela é a quadrilha na verdade, né? Terminava o São João, quando ela sabia de alguma coisa da quadrilha, ela já ficava louca, ela já enlouquecia todo mundo. E é isso, assim, é uma loucura muito grande. Mas ela sempre participava muito, gostava de ensaiar. Eu confesso que eu mesmo às vezes dizia, não, Adriana, vamos participar desse momento, vamos ficar ali no cantinho descansando um pouco, e ela sempre puxava, às vezes ela estava até mais presente do que eu nos ensaios. Quando eu me vejo assim, ao lado de várias possíveis noivas da Babassu e as meninas dando sangue, dando nome, porque ali estava sendo uma vitrine, né, para elas, com certeza, enfim. E aí eu olhei pro Silvio e disse, Silvio, ó, vamos arrasar, viu, porque o negócio vai ser disputado aqui, foi muito bom. Do noivo, em que eu tinha que fazer parte daquilo como se eu fosse o devaneio dele, né? Como se ele estivesse ali sonhando com todas aquelas meninas e eu fosse aquela menina que estivesse enlouquecendo a cabeça dele, né? E tudo mais. Aí a gente pensou, não, tem que ter uma coreografia. E eu fiquei agoniada, porque a gente nos ensaios chegava naquele momento e eu não tinha controle, porque dependia do Nelson. Eu nunca fui casal de noivos, então essa história de depender de outra pessoa pra eu finalizar uma coisa me deixa assim muito agoniada, né, querendo resolver logo. Quando eu vejo que eu tenho a música ali, já tá tudo pronto, eu quero já correr para ter a coreografia, porque eu sei, pela minha experiência, que quanto mais a gente ensaia direitinho, mais aquela coreografia vai estar maturada e vai ficar mais bonita. Ela me passou todo o esquema de como seria a proposta da coreografia, o tema.
e é aquela música Chão de Giz. E aí eu me encontrei com ela, a gente foi lá, coreografei, montamos uma coreografia super impactante, uma coisa bem forte, ia ser um momento bem forte, que infelizmente acabou não entrando no espetáculo. Eu cheguei a passar ainda um pouco da sequência pro Nelson, só que algumas pessoas no ensaio também viram a coreografia, só que acabou não entrando, infelizmente, porque a proposta acabou passando um pouco dos limites do que era esperado, no sentido de que era para ser um momento que o foco deveria ser voltado só para o Nelson, e a Adriana não poderia ter muita evidência por ter acabado de desfilar, e aí a coreografia não foi aprovada por isso. Na verdade, a coreografia foi super aprovada, né? Todo mundo achou lindo, tava incrível, mas... E também um motivo de não ter entrado foi porque não poderia, roubar o foco dos noivos, que seria o momento seguinte, entendeu? Então, querendo ou não, era uma dança de dupla, era eles dois dançando. A Adriana acabou tendo, sim, muita evidência, porque não tinha como, né? A música pedia. Foi, assim, uma coreografia muito linda, no qual vocês puderam e tiveram o prazer de assistir, mas no processo coreográfico, muita gente não gostava, ficava naquela dúvida, mas ela muito firme, muito determinada, chegava e dizia assim, não, tá lindo, vai dar certo, vamos fazer só aqui algumas adaptações que vai fluir. Aí eu falei, então vamos lá, vamos dar certo. E aí a gente fez algumas adaptações e, sem falar, juntou os dois carismas aí e foi o espetáculo que foi. Nós marcamos e o Nelson não foi no dia. Eu queria matar. E eu ligando e o Nelson, não, porque eu tô ocupada, isso e aquilo. E aí, enfim, ele não foi. A gente passou a coreografia pra ele foi lá e aprendeu algumas coisas, a gente foi modificando. No final das contas, teve uma confusão. Porque a coreografia estava muito casal e aí eu acho que o Tasso não queria que fosse isso. O Tasso queria que evidenciasse muito mais o Nelson. E era certo, estava certo. Só que quando a gente montou a coreografia aqui, né, e a gente passou pro Nelson, ele não esbanjou nenhuma, assim, não quis modificar, disse, não, assim, quer modificar alguma coisa, como é que a gente pode fazer assim e tal. Ele não gostou e tudo. Aí quando foi depois, teve, né, essa chamada, olha, a coreografia ela tem que ser voltada pro Nelson, não sei o que e tal. Mas aí foi uma polêmica, foi um bafafá no ensaio. O Tasso reuniu a gente, começou a falar muito de corpo de todo mundo. Aí, porque o Tasso é desse jeito, o negócio não sai do jeito que é pra ser, né? E eu acho isso muito importante. E ficou muito lindo, assim, no final das contas, né? Mas sempre tem essas polêmicas, tem essa coisa realmente que faz parte, né? Eu não vejo como, não fico chateada, não vejo como um lado, assim, de confusão, disso ou daquilo. Eu entendo agora o meu problema é que eu gosto logo de agir, eu quero fazer com que as coisas deem certo. Se é pra modificar, se é pra ser daquele jeito ou não é, pra mim tanto faz. Eu quero que aconteça de alguma maneira, né? Então a minha agonia foi essa. E eu já tava louca, falando com o Júlio, mulher, não sei o que, você vem cá, não se faça de louca não, que você vai me ajudar a fazer essa coreografia. E a Adriana trouxe elementos fortíssimos, né? Desde quando ela se entende como rainha, a Adriana ela deixou aí um legado de marcas, de braços, de movimentos cravados na musicalidade muito fortes. E então é isso, Adriana, participar de todos os seus momentos coreográficos desde 2014 para mim foi uma honra, foi uma troca, foi um aprendizado. E eu estou muito feliz com essa sua decisão,
porque foi uma decisão sábia, uma decisão onde você primou pela sua consciência do seu trabalho como quadrilheira, né? E acho que isso todos nós devemos ter enquanto artista. Tem umas coisas. E aí eu disse, Rondinelli, nessa hora aqui do beijo, que fala beijo travoso de um bocajá, eu queria soltar um beijo. A Rondinelli, não, mulher, muito brega. Não. Ave Maria, eu disse, não, Rondinelli, tem que ter um beijo, tem tudo a ver. E aí quando a gente foi encaixando, eu encaixei um outro passo que ele queria, e esse passo ele deu exatamente uma deixa para um beijo e ficou casadíssimo. E aí quando foi no final das contas, ele realmente o beijo casou bem. Então a partir daí já começava o chororô da Adriana Dias. Gente, ela chorava todas as vezes de algum ensaio, que às vezes não saía algum tipo de ideia, era o que eu mais ficava batendo na tecla, porque ela fazia os movimentos com as pernas tudo abertas. Então a Adriana fechar as pernas era o que eu mais falava. Ela sempre teve um cuidado muito grande em levar o melhor para o seu público, sabe? E ela chegava com coreografia pronta, mostrava, tirava. No final de tudo, que estava tudo pronto, ela chegava até a mim e dizia assim, Lira, e aí, tu gostou? O que é que você acha? Aí eu dizia, Adriana, tenta dosar um pouco do moderno com o tradicional. Quando ele falou assim, antes dele terminar a palavra, eu já me toquei de que eu tinha colocado coisas novas. Eu tinha colocado referências da Filhos do Sertão, referências da Compadre, de outros anos da Babassu, mas eu não tinha colocado nada do meu ano, que foi um ano marcante, que eu vim de rainha tradicional, né? Que eu vim fazendo aquela matutinha, Adriana Dias, rainha tradicional. E eu, meu Deus do céu, tá faltando esse link, o topo do bolo, tá faltando isso. E aí, nesse momento que ele falou, eu me toquei que tinha um determinado momento que eu tinha que colocar um passo tradicional, e eu coloquei 2, que era um momento que eu descia, né, fazendo esse passinho, e um outro que eu fazia a saia de um jeito mais matutinho, e ficou lindo. Tinha alguns momentos que eu queria fazer alguma coisa com as mãos, e os meninos diziam uma coisa com a saia, e depois eu queria com as saias, me diziam uma coisa com a mão, e aí a gente ficava mesclando isso, porque eu queria mesclar, para que não ficasse um momento muito só de coisas relacionadas às mãos, ou só de coisas relacionadas à saia. Eu queria que tivesse essa mistura, né? De repente eu tô fazendo um passo com as mãos e depois eu puxo a saia e faço um passo com a saia, e ficava harmonioso, né? Eu fiz um laboratório, né, com o Thiago Martins, que foi uma das pessoas que me ajudou. E o dele, eu acho que foi o primeiro, assim, a primeira pessoa que eu chamei pra vir montar algo. Não tinha música pronta, a gente só sabia que era a música da Morena Tropicana, tanto que a gente até ensaiou com a própria música do Alceu Valença. E a gente estava buscando passos sensuais, que poderia encaixar mais lá na frente quando tivesse a coreografia, a música feita. E quando a gente estava montando a coreografia, eu quis uma mistura de uns passos antigos e passos novos, né, para compor essa minha despedida.
E eu pedi ajuda a alguns amigos para estarem mandando vídeos de coisas legais para tá colocando desses passos novos, porque os passos antigos eu já sabia mais ou menos quais eu queria encaixar dentro do contexto todo. E aí o Charles me trouxe um vídeo que era um passo que ele era bem interessante, que ele vinha com as mãos para cima e para baixo e faziam, enfim, eu gostei desse passo, achei muito bacana e coloquei. Só que eu fazia esse passo muito alvoroçada. E ficava horrível, mas eu queria que esse passo tivesse, eu só não estava sabendo fazer direito. Mas esse teve um diferencial que, tipo, era uma dedicação diferente por ser o último ano, era a questão da humildade de aceitar opiniões, de dicas, de como fazer melhor o movimento, de como ser melhor o giro, de como ser melhor o movimento da saia. Esse passo, a gente não entende o que tu tá fazendo com as mãos. Aí ele, não, aí eu mostrei o vídeo, né, que o Charles tinha me mandado, é esse passo aqui. Ah, mas não é desse jeito que tu tá fazendo, vamos fazer direitinho. Bota mais calma, coloca a cabeça pra finalizar e tudo. Aí quando eu vi, porque uma coisa é você se ver, né, ele gravou como eu fazia e depois gravou, depois que ele deu essa dica de ser mais devagar, né, mais compassado, e era totalmente diferente, e o passo era lindo. Força e a mesma emoção, a mesma garra, sincronizado com a técnica, com tudo, certo? Os veteranos sabem o que eu tô dizendo. E o Mossoró é um Mossoró, e eu quero sair vencedora daqui. Dentro de quadra, quem me ajudou fora de quadra, todos que estão fazendo cada coisa por mim. Eu tô nervosa, certo? A Milena pegou na minha mão, eu tô gelada. Mas eu sei que quando eu pisar meu pé direito ali naquela arena, todo o nervosismo vai embora. Eu vou estar olhando pra todo mundo, eu vou estar dando o melhor de mim. E lá na hora eu queria muito fazer o mortal lá, mas sem ensaio não dava, né? Porque eu ia arriscar perder o festival. Era um risco muito grande. Até tentei, junto com algumas pessoas lá da quadrilha, eu chamei ali naquela hora da concentração os meninos do balé e tentei fazer o mortal com eles pra saber se dava certo com eles, porque se desse certo com eles poderia dar certo comigo. E não deu certo. O menino quase que caía no chão e quando eu vi o menino tava quase quebrou o pescoço do chão. E eu digo, pronto, aconteceu o mesmo, o pior comigo. E o pior vai ser durante a apresentação. Teve um ensaio, e aí eu cheguei pro Igor e perguntei, aliás, ele me perguntou se eu ia fazer mesmo o mortal. Eu disse, Igor, não sei, eu tô indecisa. Eu acho que sim, pois se você for fazer o mortal, tem que ensaiar agora. Vai logo lá falar com o Tássio, vai logo falar com as pessoas que tem que falar e já vê logo se o pessoal quer topar, se o pessoal topa fazer o mortal. E aí eu cheguei pro Tássio, o que é que tu acha de fazer o mortal? Ele, Adriana, se joga, se você quiser fazer, você faz. Então, aí eu cheguei, Júlia, eu vou fazer o mortal. Fulano, eu vou fazer o mortal. Meninos, cheguem aqui. Olha, eu vou fazer o mortal e é isso. Vocês querem? Eu quero muito que tenha algo diferente nesse meu último momento. E eu acho que seria um fechamento, né, completo mesmo. E aí os meninos prontamente foram maravilhosos. Os meninos, apesar de quase quebrarem meu braço em um momento, mas eles aceitaram e começaram, a gente fez algumas vezes e aí conseguiu pegar o jeitinho que era um mortal e deu certo. Eu chamei os meninos pra lá e fiquei numa aflição. Aí eu disse, gente, vamos tentar fazer o mortal agora com arranjo e saia toda vestida. E aí eu morte de medo de dar errado e eu me desassanhar toda e acontecer algum problema, mas deu certo. Os meninos fizeram o mortal umas 2 vezes, eu acho.
e 2 vezes, e deu certo, e eu fiquei muito mais tranquila, muito mais aliviada, e no momento foi só um show.